Olá pessoal, boa tarde, a paz do Senhor Jesus, graça e paz, paz e prosperidade. Sextou, sexta-feira, vamos aí encerrando aí a semana, né, os dias úteis da semana, encerrando hoje, sexta-feira, aqui em São Bernardo, um dia lindo, uma manhã ensolarada, um dia ensolarado, calor, né, aquele verãozinho no meio do nosso inverno, mas graças a Deus, né, como diz lá em 1 Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, né? Então, graças a Deus, o Senhor tem cuidado de nós, tem nos abençoado, tem feito a sua parte, né? A Drica já está por aí, Deus abençoe você, minha linda, Deus abençoe você, Neuza, Deus abençoe vocês. Hoje a gente tem aí, para a gente terminar esse tempo que a gente ficou aqui, né, de terça a sexta-feira, falando aqui sobre vencer o processo para alcançar resultado. E a gente fez aí um desafio, né? Foi um desafio que a gente fez aí das pessoas aceitarem o processo, né? O desafio de aceitar o processo e ir todos os dias, que talvez o mais difícil seja isso para nós, né? Eu tenho falado muito sobre isso, que começar não é tão difícil. O difícil é dar continuidade àquilo que a gente começou, né? Porque no meio do caminho, como a gente já falou aqui, no meio do caminho acontece o que o profeta Abacuque fala, né? Senhor, aviva a tua obra no meio do tempo, porque ele sabe mesmo que no meio do caminho a gente tem dificuldades, tem lutas para enfrentar que faz a gente tomar decisões, né? Decisões. E decisões, elas mudam destino. Uma decisão errada, ela muda o seu destino. Uma decisão certa, ela também muda o seu destino. Então, decisões mudam destinos. Então, a gente precisa estar bem afiado para tomar decisões, né? E a decisão de você seguir o processo, mesmo que seja debaixo de muita dificuldade, mesmo que seja debaixo de muita luta, de muitas batalhas, certamente vai resultar num resultado positivo, em algo bom para a sua vida, né? A desistência, ela só é boa quando aquilo está lhe fazendo mal. Então, quando algo está lhe fazendo mal, é bom você desistir daquilo, né? Mas não por covardia, não por medo, não por preguiça, não por cansaço, né? Esse tipo de desistência é derrota, né? Porque a gente só perde mesmo quando a gente desiste. Guarda isso no seu coração. Quando você desiste de algo, você perdeu. Se você desistir da sua família, você perdeu a sua família. Se você desistir do seu ministério, você perdeu o seu ministério. Se você desistir de você mesmo, você se perdeu. Se você desistir de Deus, você perdeu. Então, a grande perda, ela acontece em meio à desistência. E o processo, como a gente tem falado, o processo, ele nos leva ao quê? O processo, ele nos leva ao resultado, né? O processo é o caminho que nos leva a alcançar o propósito que a gente tem. Então você faz um propósito, você faz um propósito de ser um médico, então você já sabe que você tem um processo que é numa faculdade de medicina, e até chegar até chegar no final, e você vai ter provas, você vai ter desafios, você vai ter tudo. E a vida também é assim. A vida não é diferente. Deus, ele nos prova, né, pelo seu amor, pela sua bondade, durante o processo, né? E é como a gente fala, nós somos atacados. Durante o processo você será atacado. Não, infelizmente eu tenho que falar isso para você, você será atacado. Mas a escolha será sua, desistir ou continuar. Então por isso que a gente está trabalhando aqui hoje, a gente está trabalhando no capítulo 4 de 2 Coríntios, quando Paulo fala
das aflições que nós vamos passar, das lutas que nós passamos durante o processo. Ele diz isso aqui, né? E engraçado que a gente já aprendeu aqui, que ele nos ensina isso e ainda diz que Deus nos colocou em como vasos de barros. Ele não é porque nós vamos passar por grandes lutas que Deus nos colocou como vaso de fibra de carbono. Deus não nos colocou como titânio. Deus não colocou como vasos de aço. Não. Não é porque nós íamos passar por essas lutas todas que ele já digamos assim, ele já nos moldou dessa forma. Não, ao contrário disso, a Bíblia diz que ele nos fez como vasos de barro, vasos frágeis. Deus colocou a sua misericórdia em nós. Ele colocou a sua misericórdia em nós. Ele não nos fortaleceu assim no sentido de nós sermos fortes, mas ele colocou a sua misericórdia, que é a força, que é a causa de nós não sermos consumidos. O que é misericórdia? Misericórdia, duas palavras. Vem de miséria e de córdia. Córdia do coração. Então, misericórdia. Deus colocou o seu coração na nossa miséria. Né? Misericórdia. Então Deus colocou o seu coração na nossa miséria. Deus colocou o seu coração na nossa fragilidade, na nossa fraqueza. Então, nós, para podermos alcançar, nós precisamos deixar que a misericórdia do Senhor esteja no nosso coração. Então nós seremos afligidos, sim. Talvez você esteja hoje me ouvindo em qualquer momento aí da sua vida, e você está dizendo assim: pô, pastor, eu não aguento mais. É muitas aflições, é muitas lutas, mas a Bíblia diz, né, que nós seríamos afligidos. Nós seríamos afligidos. E o que é aflição? Porque ele começa aqui dizendo assim, ó, no capítulo 4, no verso número 7, ele diz assim: porém nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes, nessa versão aqui, potes de barros, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Então ele começa nos ensinando o quê? Que o poder pertence a quem? A ele. O poder pertence a Deus e não a nós. Nós somos só o vaso, nós somos só o pote de barro. Mas a misericórdia dele que está em nós é que nos fortalece. Aí ele diz assim, né? Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Então muitas vezes nós ficamos como? Aflitos. O que é aflição? Você tem passado por aflições? Você tem vivido aflições? Sabe por que aflições nada mais é do que dúvidas? A aflição traz na gente dúvida, nós ficamos aflitos, nós ficamos sem saber o que fazer, que decisão tomar, para que lugar ir, se eu dou um passo ou se eu fico parado, se eu continuo ou se eu desisto, se eu olho para cima ou olho para baixo, se eu desço, se eu subo. Nós ficamos cheios de dúvidas. Então é no meio, ou durante o processo, seja no começo, no meio, no fim, é durante o processo que nós estamos vivendo, correndo atrás do nosso propósito, do propósito que Deus tem para nossas vidas, é que virão as aflições. Elas virão sobre as nossas vidas. No mundo tereis aflições, Jesus disse. Então Jesus sabe muito bem o que está falando através de Paulo aqui. Então nós teremos aflições, essas aflições vão gerar dúvidas. No meio desse processo, nós teremos inimigos. Nós seremos atacados. Nós seremos atacados. Os inimigos vão tentar nos derrotar, os inimigos vão tentar nos fazer parar, os inimigos vão fazer a gente tentar desistir, os inimigos vão colocar medo na gente. Nós vamos ter muitos medos, nós vamos ter muitos inimigos. E quando eu falo inimigos, não são pessoas, tão somente pessoas, podem ser pessoas, mas os inimigos muitas vezes estão aqui dentro de nós. Estão dentro da nossa mente, dentro do nosso psique. Muitas vezes os nossos inimigos estão nos nossos olhos, naquilo que nós estamos vendo, como nós estamos vendo. Como nós estamos vendo. Ontem eu estava assistindo algo
E alguém diz assim, ah, fulano não entendeu certo. Aí ele diz assim, as pessoas ouvem o que querem. E é verdade, o inimigo muitas vezes faz isso. Às vezes a gente está ouvindo não o que é a verdade, mas está ouvindo, às vezes, aquilo que a gente quer que o inimigo ouça, que o inimigo quer que a gente ouça. Às vezes a gente está ouvindo mensagens que não são de Deus, mas a gente está ouvindo como se fosse de Deus. E eu quero profetizar na sua vida hoje, em nome de Jesus. Você vai prosseguir nesse processo, mas você vai prosseguir nesse processo tendo os pensamentos de Deus, ouvindo o que Deus quer que você ouça, e vendo o que Deus quer que você vê, e falando aquilo que Deus quer que você fale. Não é a respeito do que os outros falam ao teu respeito. Não é a respeito do que os outros querem mostrar para você. Não é a respeito daquilo que as pessoas querem que você ouça, nem que você pense. É a respeito daquilo que Deus pensa ao seu respeito e o que você pensa a respeito de Deus. Você está entendendo? Para a gente continuar no processo, a gente tem que estar muito ligado nessas duas fases. O que Deus pensa ao meu respeito e o que eu penso a respeito de Deus. Porque tem muita gente dizendo, Deus me ama, mas e você? E você, o que pensa a respeito de Deus? Quando vem o perigo, porque os perigos vêm no meio do processo. A perseguição vem no meio do processo. Mas como eu disse já, eu gosto de abrir as lives sempre falando sobre isso, lá no 1 Samuel capítulo 7, verso 12, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ele nos ajudou. E é no meio do processo, durante o processo, é no começo, é no meio e no fim do processo que Deus nos conhece. Que Deus nos conhece. Porque Deus já sabe quem somos. Mas Ele nos coloca no processo para a gente saber quem nós somos. Quem nós somos. Você sabe quem você é diante de Deus? Não o que as pessoas falam. Não o que as pessoas falam sobre você. Eu digo você mesmo. Quando você entra no seu quarto, só você e Deus. Você sabe quem você é diante de Deus? Porque nós sabemos quem nós somos mesmo quando é só nós e Deus. E nós só conhecemos a nós mesmos quando nós somos colocados sob pressão. Nós só sabemos que tipo de fruto nós damos quando nós somos espremidos. Quando nós somos espremidos. Eu gosto muito da ilustração que fala sobre o chá. Né, sobre o sachê com essências de chá. Se você pode prestar atenção, você pega no mercado um chá, vou dar um exemplo, de erva cidreira. Um sachê de erva cidreira, você cheira, você não consegue sentir o cheiro dele. Você não consegue, ele está protegido ali. Mas quando você tira ele da caixinha, e coloca ele na água quente, quando a água começa a aquecer, já começa a subir o sabor, o aroma. Sobe o aroma do chá e você reconhece o chá. Sabe por quê? Porque o chá está em água fervente, ele está sob pressão. Deixa eu dizer para você, às vezes Deus nos deixa passar pelo processo, porque nós precisamos nos conhecer. Nós precisamos entender que tipo de cheiro sai da nossa, que tipo de aroma, que tipo de perfume sai de nós. Isso significa que tipo de palavra sai da tua boca quando as coisas estão difíceis. Que tipo de visão você começa a ter quando as coisas estão difíceis. O que é que os seus olhos enxergam? Para onde os seus olhos se direcionam? O que é que você começa a ouvir? A quem você dá ouvido? Essa é a palavra. A quem você dá ouvido quando tudo está difícil? Quais as vozes que você deixa chegar até o teu ouvido quando tudo está difícil? Essa é a grande questão. Quem é que toma conta da tua mente
quando você está no meio do processo e surge tudo isso que a gente está dizendo aqui. A Bíblia diz o seguinte: muitas vezes ficamos aflitos, mas ele diz assim: você não pode ser derrotado pelas aflições. Aí depois ele diz: algumas vezes ficamos em dúvidas, porque elas surgem, mas nunca ficamos desamparados. Você pode ter dúvida, mas não se separe de Deus. Você pode ter dúvida, mas nunca deixe de acreditar que Ele tem a melhor solução para o teu caminho, que a decisão que Ele te mandar tomar é a decisão que vai mudar o teu destino, mas levando você para um lugar ainda melhor e maior do que você imagina. Aí ele diz assim: ficaremos com dúvidas, mas nunca desamparados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Ei, no meio do processo, a gente, durante o processo, no final do processo, em qualquer tempo do processo, nós teremos inimigos que vão atingir a nossa vida, o nosso corpo, vão lutar contra contra tudo que nos quer levar diante de Deus. Mas deixa eu dizer para você, você nunca deixará de ter um amigo. Jesus de Nazaré, o nosso amigo, o amigo de todas as horas. Você pode passar por onde você passar, você pode passar pelas lutas que você passar, mas você nunca deixará de ter um amigo. Amigo, a Bíblia diz, lá em João, Jesus diz: eu não vos chamo mais de servos, mas eu chamo vocês agora de amigos. Amigos, ele olhou para Abraão uma vez e disse assim: eu ocultaria alguma coisa ao meu amigo? Deus não oculta nada de você. Deus tem você como amigo. Então, no meio do processo, durante o processo, no começo do processo, você sempre terá um amigo. Terá inimigos, mas terá um amigo. E maior é o que está conosco do que aquele que está lá fora. Maior é aquele que batalha junto conosco. Maior é aquele que decidiu estar conosco. E não foi escolha nossa. O melhor de tudo, não foi escolha nossa. Não somos nós que temos que prender Deus a nós mesmos. Deus não precisa ficar, eu não preciso ficar fechando portas, eu não preciso ficar vigiando para que Deus não fuja. Não. Sabe por quê? Porque não foi Ele, não foi eu que o escolhi, foi Ele que me escolheu. Eu gosto muito de lembrar que há alguns anos atrás nós tínhamos um cachorrinho, um poodle, e era muito interessante. Todas as vezes que a gente abria o portão, ele nunca corria para fora, ele sempre corria para dentro. Quando ele via o portão abrindo, ele não corria para a calçada, ele corria para dentro de casa. E eu achava isso interessante. Isso era como ele estivesse dando uma resposta, dizendo assim: eu escolhi ficar com vocês. A porta pode ficar aberta, o portão pode ficar aberto, vocês podem deixar tudo aberto, mas eu escolhi ficar com vocês e eu não vou fugir. Ei, deixa eu dizer para você, Jesus escolheu ficar com você, Jesus escolheu ser o seu amigo, Jesus escolheu estar ao seu lado, ele não vai fugir, ele é o seu amigo. Então ele diz assim, né? Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Amém? Às vezes nós somos mesmo machucados, feridos, ficamos entristecidos, ficamos até com vontade de parar e até sem forças às vezes, por causa dos machucados, por causa das decepções, por causa de tanta coisa que nos acontece. Mas o Senhor nos fortalece em todas, porque a Bíblia diz, lá em 2 Coríntios capítulo 12, verso número 10, ele diz o seguinte, ele diz que quando eu acho que estou fraco, aí sim é que eu estou forte. Então no processo, muitas vezes nós achamos que estamos fracos. No processo, muitas vezes nós achamos que não vamos alcançar o propósito, porque estamos fracos. Mas ele está dizendo assim, quando você achar que está fraco, aí é que você está forte. Porque quando você achar que está fraco, você vai achar que não pode. Mas aí Jesus diz assim, mas eu posso. Não é sobre o que você pode,
É sobre o que eu posso em você. Ah, mas eu sou um vaso fraco. Glória a Deus que você seja um vaso fraco, porque o que está em você é muito forte. Amém? O que está em você é muito forte. Graças a Deus, continue sendo esse vaso fraco, porque quanto mais fraco você for, mais forte aquele que está em você será. Em nome de Jesus. Então, quantas as vezes que você achar que você está fraco, você estará forte, porque Deus estará encontrando espaço para a sua vida. Porque a força não vem de nós, a força vem do Senhor. Nós não somos dunamis, nós não somos dínamos que produzimos força. Nós recebemos a força do nosso Deus, do dunamis. Nós recebemos a força daquele que pode, daquele que produz força. Nós não somos o gerador de energia, nós somos apenas aqueles que captam a energia. Nós somos apenas aqueles que, nós somos a lâmpada que é acendida por Deus. Ele diz assim: ei, vocês serão a luz do mundo. Ele diz: vocês serão a luz do mundo. Mas ele não está dizendo assim: ei, vocês produzirão energia. Não, vocês só acenderão. E quanto mais nós estivermos perto dele, mais forte será a nossa luz. Então não desista do processo. Não desista do processo. Então Deus quer com você coisas lindas. Eu escrevi aqui um versículo que eu quero terminar a live falando com você sobre ele. Eu acho lindo esse versículo que está em Isaías capítulo 40, verso de 29, que diz: fez forte o cansado, multiplica o vigor do que estão em fadiga. Ele faz forte o cansado e multiplica o vigor para aquele que está em fadiga. Isaías 40, verso 29. Faz forte o cansado. Essa é a promessa do nosso Deus que nos chama para o processo. Ele diz para nós assim: quando vocês estiverem cansados, eu vou fazer de vocês fortes. Quando vocês se sentirem os vasos mais frágeis possíveis, eu farei de vocês forte. Quando vocês estiverem desanimados, perdendo as forças, eu vou multiplicar o vigor em vocês. Eu vou pegar essa pequena força que você tem, esse pequeno grão de mostarda que você tem, eu vou transformar numa grande força. Porque eu sou o dunamis. Ele é o dunamis. Não esqueça disso nunca. O dunamis não é você. O gerador de energia não é você. Você é o captador de energia. E quanto mais energia você buscar, e quanto mais energia você deixar, ele diz que ele vai multiplicar o vigor para aqueles que estão em fadiga. Amém? Então, se você estava pensando hoje, se durante essa semana você estava pensando se valia a pena ou não continuar, eu quero deixar essa palavra: vale a pena continuar. Se você estava pensando qual decisão tomar, dar mais um passo, ficar parado ou voltar atrás, a minha palavra para você é: continue em frente. Vá em frente em busca do processo, em busca do propósito. Mesmo que o processo esteja te fazendo cansado, mesmo que o processo esteja trazendo inimigos, mesmo que o processo esteja te ferindo, mesmo que o processo esteja trazendo dúvida, trazendo aflição, mas a Bíblia diz que em tudo nós somos mais do que vencedores. Aí vem um Deus poderoso e diz que Ele quer multiplicar a força. Ele quer multiplicar a força em você. E se você deixar, Ele entra no teu coração e muda a tua história. Faz forte o cansado. Faz forte o cansado. Receba essa palavra. Hoje Deus está dizendo: eu vou te fortalecer. Eu vou te fortalecer e eu vou multiplicar vigor. Eu vou multiplicar poder. Dunamis sobre a sua vida. Para que você ponha de lado essa fadiga e se levante para dar continuidade naquilo que eu te chamei. Porque Deus não chama ninguém para deixar no meio do caminho.
Deus não chama ninguém para para ser envergonhado ou derrotado. Ele disse aqui, Isaías 40, 29, quando você se sentir fraco, eu vou levar força. Quando você se sentir abatido, eu vou levar poder. E a gente junto vai caminhar, porque você é o vaso fraco, mas eu sou o Deus forte. É isso que ele diz para nós hoje, viu? É isso que ele diz, é essa palavra. Eu quero encerrar esses 4 dias de live falando sobre continuar no processo para alcançar o propósito. E eu quero terminar dizendo, nós somos sim os vasos fracos, frágeis de barros, mas nós somos sim acolhidos, amados, protegidos e fortalecidos por um Deus forte. Ele multiplica forças ao cansado. Ele dá ânimo àquele que desanima. Ele é o nosso dunamis. Ele é a nossa força. E nele nós podemos todas as coisas para a glória do nome dele. Amém? Então, fique com essa palavra. Não desista. Não desanime. Não pare. Deus tem coisas lindas para fazer em você, por você e através de você. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós chegamos, Senhor, ao final desse propósito que nós fizemos de 4 lives, Senhor, falando sobre processo que alcança propósito. E, ó Deus, foi lindo ver o que o Senhor fez com nós, através de nós e por nós. Saber, ó Deus, que o Senhor dá força ao cansado. Saber, ó Deus, que o Senhor multiplica o vigor daqueles que estão fadigados, ó Deus. Saber que quando nós estamos fracos, aí é que nós estamos fortes. Saber, ó Deus, que nós somos vasos frágeis, vasos de barro, mas que a tua misericórdia está dentro do nosso vaso. Senhor, dentro da nossa miséria está o seu coração. Dentro da nossa miséria está, Senhor, todo o seu poder. É bom saber, ó Deus, que nós somos o que acolhe o poder. Não somos nós que produzimos o poder. Não somos nós que produzimos, Senhor, a energia, a fonte de energia não somos nós, porque somos vasos frágeis, mas nós somos os vasos que se tornam fortes e poderosos por causa do poder que o Senhor produz e derrama em nós. Pai, muito obrigado por nos fazer conhecer, Senhor, o quanto nós precisamos de Ti. Nos conhecer, ó Deus querido, como vasos frágeis. Sim, como vasos frágeis, como filhos amados do Senhor. Mas sempre, 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 sempre protegidos pelo Senhor. No meio das aflições, no meio das dúvidas, quando surgem os nossos inimigos, quando nós estamos sendo feridos, no perigo, por causa das perseguições, o Senhor sempre nos ajudou. Ebenezer, 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 até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Que Deus abençoe você, querido. Que Deus abençoe você, minha querida. Obrigado, irmãs de Deus. Continue orando por nós. Hoje, 20 horas, culto de intercessão, culto de oração, reunião de oração, encontro de oração. Queria ver vocês lá. Precisamos orar, precisamos buscar esse Deus que quer encher vasos fracos com o seu próprio poder para nos tornarmos vasos poderosos na mão do Senhor. Então eu conto com você. Esse domingo é um domingo, esse final de semana é um final de semana especial. Culto de Santa Ceia, reunião de Santa Ceia, encontro de Santa Ceia, celebração de Santa Ceia. Então domingo é Santa Ceia do Senhor. Domingo é Santa Ceia do Senhor. É dia da gente se reunir em família, numa ceia memorial, recordando, lembrando com alegria o Deus poderoso que nos resgatou, para a glória do nome dele. Amém? Um beijo enorme no teu coração. Muito obrigado por tudo. E segunda-feira, terça-feira tem mais. Fica na expectativa. Deus continua cuidando de nós para sempre.